A graça e paz, queridos. Para nós é um grande privilégio e alegria. Eu creio que para cada um de nós aqui, o privilégio de nos encontrarmos aqui na casa do Senhor. Podemos adentrar pelas suas portas. Não existe outro melhor lugar no mundo do que estarmos na presença do Senhor. Amém, queridos? E hoje o Senhor traz aos nossos corações uma palavra, e a palavra do Senhor, ela tem aquele poder de mudar tudo, de aquietar, ela tem o prazer também de nos posicionar e de nos levar adiante. Amém, queridos? E o desejo do nosso coração é que o desejo do coração do Pai se cumpra, realizando em nossas vidas o que Ele deseja. Porque na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Como nós acabamos de cantar aqui, tudo o que nós precisamos está em Jesus. Amém? Queridos, o tema da ministração desta noite é: você ama a Deus? Como é que as pessoas responderiam a esta pergunta? Se nós abordássemos as pessoas, na maioria de todos os lugares, nas ruas, o que as pessoas diriam? Sim, eu amo muito a Deus. Assim como elas falariam, sim, eu tenho fé. Não é assim que as pessoas dizem? Sim, eu amo a Deus. Eu amo muito a Deus. Porém, o Senhor Jesus, ali na sua palavra, Ele nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós podemos até ler esse versículo que está em João 14, o versículo 21. Olha aqui nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Queridos, veja bem. Jesus fala muito claramente para nós que amar a Ele implica em conhecê-lo. Porque Ele disse, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Inclusive, em certa ocasião, o salmista Davi disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E queridos, amar a Jesus, amar a Deus, é algo de extrema, preciosa importância. Normalmente se fala muito sobre o amor de Deus. Hoje nós estamos falando um pouco mais sobre o nosso amor em relação a Ele. Mas o amor de Deus, queridos, é algo inquestionável. É algo extremamente maravilhoso, inexplicável. O amor de Deus por nós é algo tão grande, tão maravilhoso,
tão precioso, que a palavra do Senhor diz assim, que Ele nos amou, quando nós ainda éramos inimigos, quando nós ainda éramos pecadores. A palavra do Senhor diz assim, que o Pai nos amou tanto, a ponto de nos enviar Jesus, o seu unigênito, o unigênito do Pai, amado do Pai, foi nos enviado para morrer no nosso lugar. Queridos, se Jesus não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Inútil seria toda e qualquer esperança, porque nós estávamos destinados a uma condenação eterna, longe de Deus, por todo o sempre. Mas Deus nos amou com este amor. Eu fico imaginando como será olharmos nos olhos de Jesus quando nós adentrarmos os portais da glória. Porque o amor de Jesus, o amor do Pai, o amor do Espírito Santo, é algo tão grandioso que eu creio que uma eternidade inteira não será suficiente para compreendermos, para mensurarmos. É um amor que nos cativa cada instante. É um amor que nos constrange e nos atrai. Como a pastora Paula disse há pouco, como o apóstolo Paulo fez, abriu mão de tudo, pela grandiosidade de conhecer a Cristo Jesus. E queridos, conhecer Jesus é tudo que um ser humano, é a maior privilégio, a maior alegria, o maior prazer que um ser humano pode ter na vida. Atualmente eu tenho um alvo diário. Nós sabemos que a nossa vida é uma vida de milagres. E nós esperamos e vivemos milagres diariamente. Mas eu quero segredar uma coisa para vocês. O milagre diário que eu tenho almejado é andar com Cristo, o que é incomparável. Cada dia eu anseio andar com Cristo. Sabe, queridos, e aqui na palavra de Deus, nós vemos o seu amor sendo revelado em cada palavra, em cada atitude, em cada gesto de Jesus, em cada detalhe de tudo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é firmado, ele é baseado no amor de Deus por nós, e no amor nosso para com Ele. É impossível falarmos em um relacionamento com Deus sem amor. Amém? Vocês acham que é importante nós sabermos se o amamos? Certa vez, queridos, um mestre da lei se aproximou de Jesus e fez uma pergunta para o experimentar.
As suas motivações não eram corretas, mas mesmo assim, Jesus, com seu infinito amor, respondeu a ele de uma forma que nos atinge e nos atingirá por todos os momentos. Vamos abrir aqui ainda em João. Nós vamos ler, na verdade, em Lucas 10. Lucas 10, depois nós veremos um outro texto ainda em João. Mas esse que eu estou me referindo agora está em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 25 a 28. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem aqui está 100% desejoso e envolvido neste propósito de herdar a vida eterna e viver com Deus por toda uma eternidade? Isso é tudo, queridos. Porém, estar com Deus por toda uma eternidade começa aqui. E nesta pergunta, Jesus então responde lhe devolvendo outra pergunta. Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Olha como nós somos chamados a amar ao Senhor. E ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Queridos, a palavra do Senhor diz assim, que no seu favor está a vida. E nós precisamos disso, querido. Nós precisamos de ter uma vida com Deus, uma vida que vem de Deus, desfrutarmos desta vida. Amém? E não importa as circunstâncias, será como um pedaço do céu estar na presença de Deus. É aquilo que Paulo disse: a alegria no meio da dor é paz na adversidade. Amém? E queridos, veja bem, nós percebemos que Jesus foi muito claro e enfático aqui. Se você fizer isso, você vai viver aqui e no porvir. Você desfrutará da vida eterna com Deus. E quando Jesus nos dá esta resposta, nós vemos também em outros momentos, quando Jesus enfatiza esta verdade. É como se Jesus estivesse resumindo tudo neste versículo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas, e é um mandamento para nós. Se é um mandamento, Deus jamais nos pede algo que não seja para nos colocar em um lugar nele, um lugar de liberdade e de vitória.
Então eu gostaria que você considerasse esta pergunta: você ama a Deus? Essa pergunta, queridos, ela nos leva a uma autoavaliação sincera. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que enganoso é o coração do homem. E muitas vezes, o ser humano está confuso acerca das coisas mais importantes de sua vida. Vamos tomar aqui um exemplo e vamos aprender com um personagem bíblico muito amado, o apóstolo Pedro. Queridos, o apóstolo Pedro, ele era muito expansivo, ele falava o que pensava, muitas vezes falava até antes de pensar, e nas suas atitudes, nós temos aprendido muito com ele, porque nessa sua impulsividade, ele criou circunstâncias que enriquecem a nossa vida agora. Ele fazia perguntas que vieram a transformar as nossas vidas hoje e nos trazer entendimento e compreensão. Em muitos momentos nós vemos Pedro fazendo isto. E agora nós vamos abordar um momento da vida de Pedro, em que Pedro estava assim, se achando o máximo. Quantas vezes nós, como seres humanos, somos apanhados assim? Sabe quando a pessoa pensa assim que está tão bem, não é assim? A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A palavra do Senhor nos exorta e diz assim: ninguém deve pensar a respeito de si mesmo além do que deve. Enganoso é o coração do homem. Sabe, queridos, nós temos que estar sempre conscientes de que dependemos de Deus até para respirar. Dependemos de Deus para tudo, se quisermos realmente viver, realmente desfrutar do que Deus tem para nós, realmente vencer. E aí, certo dia, em um momento muito especial, Jesus ali à mesa da ceia, Jesus disse para os seus discípulos assim: olha, hoje, um de vocês vai me trair. E então os discípulos começaram a perguntar: Jesus, sou eu? E outro perguntava: porventura sou eu? E queridos, nós precisamos de ter essa consciência de quão falhos somos e o potencial humano para falhar. Eles então falaram assim com Jesus, mas Pedro disse assim: Senhor, eu estou pronto até para morrer contigo. Eu imagino assim que Pedro considerou a hipótese de qualquer um deles, menos a si mesmo. E Pedro não estava mentindo, queridos, ele acreditava realmente que ele estava pronto até para morrer por Jesus, com Jesus, ele estava crendo realmente nisto. E Jesus, no seu infinito amor, ele disse: Pedro, Satanás está querendo se andar com a tua vida, Pedro, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. E Pedro, queridos, quando nós estamos cheios de si, quando nós fazemos uma autoanálise assim, fora da realidade, quando estamos fora do foco,
não percebemos as coisas. Pedro falou assim: que é isso, Jesus? Eu estou pronto, Senhor. E ele estava assim tão cheio de si, que em um dado momento, ele saca a sua lança e ele tenta defender Jesus. Ele não estava entendendo nada. E ele mira ali para matar mesmo aquele soldado. E ele consegue. Eu acho que o soldado, ao se desviar, a orelha cai ao chão. E Jesus, vocês imaginam a cena? O amor de Jesus. Eu imagino Jesus olhando para aquele soldado, o sangue escorrendo. Jesus se agacha, pega aquela orelha, coloca de volta no lugar. E o soldado, está tudo perfeitinho. Aquele soldado nunca mais foi a mesma pessoa, queridos. Quando o olhar dele encontrou com o olhar de Jesus. E Jesus disse: Pedro, foi para isto que eu vim. Se Jesus não entregasse a si mesmo, quem teria autoridade para tirar a sua vida? Ele disse: a minha vida eu mesmo a dou. Foi para isto que eu vim. Queridos, Jesus se entregou por nós. Ele pagou um preço altíssimo para o nosso resgate. E depois em um outro, e Jesus ainda disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Queridos, quantas vezes que Jesus nos aborda com uma palavra, se estivermos fora do foco, assim como Pedro, não temos como perceber. A palavra do Senhor diz que Pedro estava seguindo Jesus de longe. Mas Pedro não estava do lado de Jesus? Sim, estava participando de tudo. Mas o que é isso, seguir de longe? Fora de foco. Maravilhoso foi para Pedro ouvir aquele galo cantando. Porque quando Pedro se deu conta, ele já estava negando Jesus pela primeira vez, de repente pela segunda. E eu digo uma coisa para vocês, queridos: um abismo chama outro abismo. Quando nos envolvemos em algo que não deveríamos nos envolver, seria muito fácil partirmos para outros envolvimentos, não é assim? Uma coisa nos leva a outra, que nos leva a outra. Por isso temos que estar muito atentos no nosso caminhar com Jesus, muito atentos a vivermos a sua palavra na prática, muito atentos ao seu cuidado e livramento diário. Precisamos de estar juntamente com Cristo, escondidos em Deus, envolvidos 100% com Ele. É isso que nos guarda, queridos, esse nosso envolvimento, este nosso relacionamento com Ele. É que nos guarda do que precisamos ser guardados e nos livra do que precisamos ser livrados. Mas aqui Pedro, de repente, ele já está à deriva. E de repente o galo canta. Queridos, quão felizes de nós quando galos cantam para nós e nos despertam e nos traz a realidade na nossa vida.
A palavra de Deus diz que Pedro chorou amargamente. Por quê? Queridos, a decepção de Pedro consigo mesmo era tamanha, ele estava tão decepcionado, porque ele realmente acreditou que estava pronto. E de repente, tudo estava por terra. De repente, Pedro pôs tudo a perder. Eu imagino Pedro derramando lágrimas em um sofrimento tal. Ali, Pedro, naquelas lágrimas, naquela busca, ele encontrou um arrependimento genuíno. Diferente de Judas, que se suicidou. Existe uma tristeza, queridos, que é segundo Deus. É aquela que nos leva para os pés do Senhor. É aquela que nos leva a receber o que o Senhor tem para nos colocar novamente de pé. Sabe o porquê que Pedro encontrou o arrependimento genuíno? Porque Pedro conhecia Jesus. E conhecendo Jesus, brotou no coração de Pedro a esperança. Queridos, é a esperança que nos move a buscar, é a esperança que nos move a obter uma transformação de vida. É a esperança que nos leva a viver um arrependimento genuíno diante de Deus. O remorso não. O remorso é para quem não conhece Deus. O remorso é para quem nunca conviveu em um relacionamento estreito de amor genuíno. E ali nós vemos Pedro se arrependendo, e depois Pedro, então, ele pensou assim: eu pus tudo a perder, acabou tudo, está tudo acabado, não tem mais. Eu não posso nunca mais cumprir o que eu desejava realizar para Deus. Ele achava assim, tanto assim que ele voltou a pescar. Ele falou: vou voltar para a minha vida, porque agora eu não sou mais um discípulo, eu não sou mais um apóstolo, eu não sou mais aquele com quem Deus pode contar. Só que, queridos, veja bem, Jesus Cristo nos ama de uma maneira tão impressionante, que Ele não desiste de nós, queridos. Ele não desiste. Quando Deus olha para as nossas falhas, Ele vê não o nosso presente nas nossas falhas, mas Ele vê o nosso futuro e o que Ele pode fazer em nós, e o que Ele pode fazer através de nós. Ele vê a nossa vida sendo restaurada, Ele vê a nossa vida sendo recuperada pelo seu mover, pelo seu agir. Ele nos vê resgatados por Ele. Então, quando Pedro estava ali, ele convidou outros e foram para o barco e voltaram ali para pescar. Não conseguiram apanhar nada, eles eram pescadores experientes. E estão ali com o barco, sem apanhar nada. De repente eles olham e Jesus está ali na praia. E eles reconhecem que é Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro viu que Jesus estava na praia, ele se cingiu, pulou na água pela alegria de encontrar Jesus. Mas eu imagino Pedro nadando
tudo indo ao encontro de Jesus, mas ao mesmo tempo pensando assim: como que eu vou olhar para Ele? Não é verdade? E olha aqui no texto, nós vamos abrir lá, João 21. João, capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Ele já havia morrido, já estava ressurreto. Foi durante aquele período em que Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitos outros durante o espaço de 40 dias. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Queridos, por que Jesus fez essa pergunta? Pedro não achou que ele estava mais pronto do que os demais naquele dia? E agora Jesus faz essa pergunta para ele. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas.
Queridos, quando nós vamos ali no original, a gente sabe que existem diferentes palavras para definir o amor. E aqui na primeira pergunta, Jesus fala de um amor sacrificial, um amor ágape. Mas quando Pedro responde, ele usa filéu, que não é este amor sacrificial, reconhecendo que ele não amava Jesus com o amor que ele pensava amar. E aqui Jesus traz uma cura para Pedro através dessas 3 perguntas. E logo depois da resposta a essas 3 perguntas, Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, eu sei que você hoje sabe como é o amor que você sente por mim, que não é tudo aquilo que você imaginou que fosse. Porém, Pedro, eu tenho uma boa notícia para você. Queridos, para muitos pode até não parecer boa notícia, mas se nós continuarmos lendo aqui, olha qual foi a boa notícia que Jesus deu a Pedro. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Ora, isso ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. Queridos, esta foi uma notícia maravilhosa, porque Jesus estava dizendo: Pedro, eu sei que você falhou, eu sei das suas limitações, mas eu te darei outra chance, Pedro. E vai chegar um momento que você vai me glorificar, morrendo sim por mim, só que desta vez você não vai falhar. Queridos, quantas vezes em nossa vida parece que somos assim, acometidos de situações e ficamos assim como Pedro, decepcionados conosco mesmos. Mas Deus, nesta noite, Ele quer que você saiba que quando Ele olha para mim e para você, Ele vê em nós, Ele vê todas as nossas limitações, Ele vê todas as nossas falhas, mas Ele vê também o seu amor por nós, o seu potencial de transformar as nossas vidas. Ele vê o seu poder de nos levar onde nós precisamos chegar. Então Jesus está dizendo aqui: Pedro, se você, tem aquele versículo que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. O que é o bem desta terra? É andar com Deus, queridos, é servir a Deus, é ter esse relacionamento e desfrutar desse relacionamento com Deus. Jesus aqui está dizendo: olha, você é muito precioso para mim, você é muito preciosa para mim, eu quero te restaurar. Você pode ter falhado, mas eu te restaurarei, te colocarei novamente de pé, eu estarei contigo.
te respaldarei, e o sonho do teu coração de me servir, eu te darei condições de viver. Amém? O nosso Deus é esse, queridos. Ele nos ama com um amor inexplicável, e Ele quer nos restaurar. Ele quer que nós levantemos a nossa cabeça e caminhemos aqui nesta terra em vitória, em alegria com Ele, como o que a Bíblia nos promete: mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E queridos, depois a palavra do Senhor nos relata que até a sombra de Pedro estava curando. A palavra de Deus diz que as pessoas vinham de todos os lugares, e elas faziam até o impossível para ver se pelo menos a sombra de Pedro passava sobre elas. Queridos, a presença de Deus era tamanha na vida de Pedro. A unção de Deus estava na vida de Pedro, de uma forma que transbordava. Olha aí o transbordar. Transbordava para outras pessoas, como um canal de cura, de libertação, de salvação e de vida. Agora, queridos, o que é então amar a Deus? Amar a Deus é amar a sua palavra. Jesus é a palavra. Ele é o verbo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós precisamos de amar essa verdade, amar esta palavra. Queridos, a nossa vida, o nosso futuro, tudo o que precisamos está aqui nesta palavra, tudo o que precisamos está em Jesus. A palavra de Deus diz que quando o Pai nos concedeu Jesus, nos enviou Jesus, Ele nos deu o seu melhor. E ali em Romanos 8 diz assim: como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? O Senhor Jesus disse certa vez: peçam a mim, para que a alegria de vocês seja completa. Vinde a mim para terdes vida. Queridos, amar a Deus é buscá-lo, é desejar conhecê-lo, é andar com Ele, é desfrutar desse relacionamento, é viver essa vida com Deus. E quando amamos a Deus, queridos, sabe o que nós fazemos? Nós amamos o que Ele ama. Nós dedicamos a nossa vida a servir a quem Jesus ama. Nós dedicamos a nossa vida para amar aqueles a quem Ele amou, a quem Ele ama. Dedicamos a nossa vida a proporcionar a todas as pessoas que possam conhecê-lo, que possam se firmar nele, que possam ser vitoriosos nele, que possam vencer com Ele. Amém, queridos? Então, quando nós amamos a Jesus, nós vamos fazer o que a palavra de Deus nos chama a fazer: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, bendizei os que vos maldizem, perdoai. Queridos, o perdão é uma declaração do quanto estamos envolvidos com Deus.
Perdoar é deixar Deus ser Deus na nossa vida e na vida da pessoa que nos feriu. Perdoar é olhar com os olhos de Deus. Permitir que o amor de Deus passe por nós e atinge outras pessoas. Servir a Deus, servir os nossos irmãos, ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, investir na vida das pessoas. Isso é amar a Deus. Permitir que Ele se manifeste através de nós. Amém? Queridos, que essa palavra seja tudo na minha vida e na sua. Que essa palavra encontre lugar em cada área da nossa vida. Por essa palavra nós podemos estar de pé, podemos prosseguir, vencer tudo. Com Jesus nós vencemos tudo. Permitirmos que o amor de Jesus alcance todo e qualquer sofrimento, ou dor, necessidade, enfermidade, tudo. E transforme tudo. E que a nossa vida venha a ser, então, para a honra e a glória do nome de Jesus. E até mesmo sem palavras, as pessoas vão ver que nós estamos com Jesus. Porque aí nós vamos começar a agir como Ele age, a fazer o que Ele faria. Vamos ficar de pé, queridos. Não sei como você entrou aqui hoje. Queridos, é tão fácil nos decepcionarmos conosco, porque somos humanos e somos falhos. Mas Jesus está aqui para restaurar tudo na sua vida. Para restaurar tudo. Para descortinar novos horizontes. Jesus está aqui para te tomar pela sua mão e te levar por um caminho que é o caminho da vida. Ele mesmo é o caminho. A palavra de Deus diz assim: entendo que o caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Não importa a realidade que você está vivendo hoje. Não importa o que aconteceu para que você chegasse nas condições que você se encontra hoje. As circunstâncias que te envolveram, as circunstâncias, quem sabe, até que te atropelaram na sua vida. O Senhor pode fazer tudo novo. Tudo novo nas nossas vidas. E Ele nos ama o suficiente para fazer isso. Foi por isso que Ele veio. Para nos resgatar, nos restaurar, para nos dar vida, para nos colocar de pé, para transformar tudo dentro de nós e nas nossas circunstâncias. Eu não sei como você está. Quem sabe existe uma dor na alma, uma dor no físico, circunstâncias que te oprimem, aflições. Quem sabe você tem que enfrentar coisas impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis. Com Ele podemos vencer tudo. Coloque a sua mão no seu coração.
Deus nunca desiste de nós. E aquilo que você sonhou fazer para Deus, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, e que hoje, quem sabe, você até desistiu. O Senhor está te dizendo: me segue, vem e me segue, anda comigo, me segue. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento, que o teu amor precioso esteja tocando cada coração. Estas mãos de amor, estas mãos que foram feridas ali no Calvário, o Senhor esteja repousando as tuas mãos de amor. Cada coração que está ferido, recebe agora o toque do Senhor Jesus. Corações que estão aflitos, entristecidos, decepcionados, recebe agora o toque do Senhor na sua vida. Recebe agora essa palavra de amor, de esperança, porque aquele que promete, Ele é poderoso para te tirar desta circunstância e colocar em outra, te tirar de um lugar e colocar em outro, em Deus. Diga para o Senhor o quanto Ele é precioso para você, assim como Ele disse para Pedro: Pedro, o seu amor hoje está nessas condições, mas ele pode crescer. O seu amor por mim vai crescer. Queridos, vamos buscar ao Senhor, vamos nos envolver com Ele. Diga para o Senhor, diga: Senhor, eu desejo te amar de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Diga: Senhor, faça isso real na minha vida. Eu quero, Senhor, te conhecer. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero viver a tua palavra na prática. Transforma, Senhor, a minha vida. Em o nome precioso de Jesus. Senhor, neste momento nós abençoamos os teus filhos, nós nos apropriamos da vitória do Calvário, e como já foi declarado aqui, tudo que o inferno planejou contra a tua vida, está por terra em nome de Jesus. Quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós desejamos o Senhor, nós podemos fazer como Pedro. Pedro disse assim: meu Deus, eu brinquei demais. Vocês conseguem imaginar Pedro relembrando de cada oportunidade que ele tinha perdido com Deus? Mas agora Pedro diz assim: não, eu não vou brincar mais com o que é mais importante na minha vida. Eu não vou brincar mais com o que é o mais sério da minha vida, que é a minha vida com Deus. Pedro decidiu: Satanás, você não vai encontrar mais lugar na minha vida. Eu não quero as suas sugestões, não quero ouvir as suas mentiras. Pedro se apegou a Deus com tudo, e agora nós vemos Pedro vitorioso, e todos
todos aqueles que buscam a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todos aqueles que o buscam, o Senhor diz assim: serei achado de vós. Vinde a mim para terdes vida, e vida em abundância. Querido Jesus, nessa noite Ele quer te dar uma vida. Recebe. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero uma vida. Vida com Deus. Vida com Deus. Queridos, nós temos alguns pedidos de oração. Nós temos oração por irmãos que estarão saindo de viagem hoje. Oração pelo filho da Camila, que está tendo convulsões e não está dormindo direito à noite. Vamos orar por eles. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos esses irmãos e esta viagem nas tuas mãos, Senhor. Leva-os, ó Pai, nesta viagem nas asas do teu Espírito, debaixo da tua bênção, da tua proteção, que eles sejam bem-sucedidos, ó Pai. E agora nós colocamos o filho da Camila em tuas mãos. E em o nome de Jesus, nós repreendemos agora todas estas convulsões e ordenamos a cura, e que ele possa dormir em o nome precioso. Seja curado agora em nome de Jesus. E você aqui que precisa de cura, se apropria agora. O Senhor Jesus está aqui, Ele traz cura em suas asas. Se aproprie agora da cura, Pai querido, em nome de Jesus. Neste momento nós ministramos cura para o físico, cura para as dores da alma. Nós ministramos cura e libertação em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, para o nosso dízimo e oferta de hoje, como foi ministrado nessa noite a respeito da resposta que nós damos ao amor de Deus, nós sabemos que o amor de Deus por nós é algo incomparável, incalculável, mas Ele espera de nós uma resposta a esse amor. E Salmo 127 diz assim, que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E pegando esse tema da ministração de hoje sobre a resposta do amor que eu dou a Deus, quando eu entendo que a minha vida ela só pode ser edificada, ela só pode fluir, ela só consegue caminhar em todas as áreas, quando eu permito que o Senhor seja o edificador dela, eu começo a dar uma resposta para Deus a esse amor. Quem estava aqui no culto de quarta-feira vai se recordar que a bispa ministrou conosco sobre responsabilidades, que eu sou responsável pelo cumprimento das promessas de Deus na minha vida. E muitas vezes nós não entendemos que essa responsabilidade, ela começa quando eu entrego, quando eu permito que o Senhor de fato edifique todas as áreas da minha vida. E eu estou trazendo essa ministração para o dízimo e oferta, porque muitas vezes nós chegamos para Deus com necessidades, e nós clamamos a Deus uma resposta, uma interferência sobre as necessidades, mas muitas vezes nós não somos responsáveis por aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas vezes nós não permitimos que o Senhor edifique. A gente acredita que o edificar, que o salmista está dizendo, é que Deus vai pegar toda a nossa vida sozinho e vai construir tudo. Não é isso que Ele está dizendo. Quando eu olho para Deus e eu o chamo, eu o convido a ser o edificador da minha vida, eu vou precisar entender que tudo que eu vou fazer, eu vou precisar perguntar para Ele: é hora de fazer? É o momento que eu tenho que fazer? Eu devo fazer isso? Isso é permitir que o Senhor edifique a nossa vida. Porque Ele vai me dizer o que fazer. Ele mas eu tenho que ser responsável, senão não tem como olhar. É Ele que faz
que é, como eu disse no início dessa ministração, o que é permitir, o que é chamar Deus para edificar? É permitir que Ele diga, que Ele fale, que Ele comande todas as áreas da minha vida. Isso é permitir que Deus edifique. É ter esse compromisso com Ele. É fazer aquilo que Ele mandou fazer. Estabelecer aquilo que Ele mandou estabelecer. Se eu quero viver o cumprimento dessa palavra de 6 meses, de um ano, eu vou precisar me envolver com aquilo que Ele tem liberado sobre a igreja. Eu não sei se você já observou, mas toda palavra que Ele libera para a igreja, Ele começa a cumprir no primeiro. Ele vai ser 1 ano em 6 meses. E Ele começou a liberar coisas sobre o templo físico, sobre a igreja física, portas. Ele começou a abrir portas, Ele começou a mover pessoas. A bispa vai chegar aqui com um monte de novidades, aí vocês vão saber de muita coisa. E Ele começou a mover. E quando Ele libera esse tipo de palavra, eu preciso me posicionar e falar: Deus, eu quero isso para minha vida. Então vem cá, Senhor, entra na minha casa. O que eu preciso fazer aqui dentro? O que eu preciso estabelecer do Senhor aqui dentro? O que eu preciso tirar? Eu olho para a minha vida financeira, porque a gente olha para dízimo e oferta, a primeira coisa que a gente pensa é na questão financeira. Mas eu preciso olhar para Deus e falar: Senhor, vem cá, o que o Senhor quer de mim? Que oferta que o Senhor quer que eu entregue? Uma oferta alçada? Um voto? Uma oferta de consagração? O que eu tenho feito com as minhas finanças? Como eu tenho conduzido as minhas finanças? Qual a responsabilidade que eu tenho tido com os recursos que o Senhor tem colocado na minha mão? Tudo isso é permitir que Deus edifique. Tudo isso é chamar Deus para edificar. Porque uma das coisas que o Senhor tem me ensinado, Deus Ele ensina a gente o tempo todo em todas as áreas. Mas uma coisa que Ele tem me ensinado muito nesses últimos dias, eu até estava conversando isso com a bispa ontem, é que eu preciso aprender a ouvir de Deus o que eu tenho que investir, como eu tenho que investir. Eu preciso planejar as coisas, levar para Deus e esperar que Ele me direcione, mas ter a responsabilidade com aquilo que Ele coloca na minha mão, porque se eu não tiver responsabilidade, Ele não tem como me prosperar. Vocês conseguem entender isso? Porque muitas vezes, eu até comentei isso na reunião de pastores, e eu vou fazer só esse comentário aqui para a gente entregar o nosso dízimo e oferta. Eu ainda fiz esse comentário na reunião de pastores. Às vezes a gente vai entregar a nossa oferta e a gente tem uma necessidade, e a gente fica assim: Deus, eu creio que o Senhor vai suprir a minha necessidade. Deus é poderoso para suprir? É poderoso para suprir. Ele é poderoso para abrir uma porta? Ele é poderoso para abrir uma porta. Só que muitas vezes eu não entendo duas coisas. A primeira é que cada semente vai demorar um tempo para germinar, crescer, frutificar e eu poder colher dela. E a segunda que eu preciso entender é: se eu não sou responsável com aquilo que Ele coloca na minha mão, como Ele multiplicará sobre a minha vida? Vocês entendem? Tem pessoas que às vezes não conseguem, muitas vezes até a gente não consegue romper em determinadas áreas por conta disso. Não somos responsáveis. E aí Deus olha para nós e fala: eu poderia fazer, mas a sua parte de edificar, a sua parte de ser responsável com aquilo que eu coloco na tua mão, você não é. Então eu não posso colocar, porque senão você vai entrar num buraco muito maior. Senão você vai ficar numa situação muito pior. Porque você precisa aprender a perguntar para mim o que fazer. Eu contei para as mulheres, no grupo das mulheres do meu fogão. Gente, eu estava numa loucura para comprar um fogão novo. Porque eu tinha uma trempe funcionando. E uma trempe e meia. E eu estava numa guerra comigo. E eu quero fogão. E eu tenho um olho caro. Eu cheguei na loja, o fogão que mais me atrai é os mais caros da loja. Eu acho que toda mulher, né, tem um olho caro. A gente quer o sapato mais caro. A gente sempre brilha pelas coisas mais caras. E eu entrei na loja e eu vi o preço. A menina anotou no papel. E eu naquela luta. E eu, Maelna, e compra. Só que eu propus uma coisa no meu coração, que é perguntar para Deus. Você fala assim: nossa, mas que bobeira, você vai perguntar para Deus no fogão? Essa bobeira de perguntar para Deus no fogão me deu uma economia de R$1.200. Na verdade, o fogão que eu gostei era R$1.600. Mas me deu uma economia. Porque se a gente pensar assim: mas é só 10 parcelinhas. Mas são 10 parcelas de R$160. Quando você compra, você fala assim: não, é só 160. Na segunda parcela você fica assim: misericórdia, quando é que esse trem vai acabar? Por que eu comprei, meu Deus? Porque quando peguei o mais barato, todo mundo aqui já passou por isso. Daí eu fui orar. E eu estava colocando isso diante de Deus. E eu coloquei lá no grupo: gente, vocês conhecem alguém que arruma
fogão. E aí um monte de irmã me mandou mensagem no privado, falando, né, de gente arrumar o fogão. E aí a Fabiana fez um comentário, pastora, tenta desentupir ele. E eu já tinha revirado esse bendito fogão, não tinha achado nada nele. Aí eu catei a lanterna do celular, né, veio no meu coração, pega a lanterna do celular, escuta, Fabiana, dá uma olhada lá. Achei o buraco. A minha mãe tinha uma agulha de desentupir fogão, meu digníssimo esposo foi lá, cutucou o fogão até mandar parar. Resultado, o fogão ressurgiu dos mortos. Então foi uma economia. Talvez você fala assim, gente, que bobeira, é só um fogão. Quando a gente decide chamar Deus para edificar a nossa vida, até do seu fogão Ele cuida. Porque foi uma economia, concorda? Porque o que eu ia fazer? Eu ia desfazer de um fogão. Quem pegasse o fogão ia ter essa ideia, ia estar com um fogão novo, que o meu fogão... O forno dele funcionava, beleza,